Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo vídeo desse projeto sobre a transmissão da psicanálise com um tema central: o que é e o que faz uma psicanálise. Bom, nesse segundo vídeo gostaria de trabalhar com vocês a respeito da transferência. A transferência é um termo que Freud pega da física, né? Em que supostamente, de uma forma bem simples, transfere-se algum material de um lugar para outro lugar. Então você tem aqui, né, um material aqui no lugar A e transfere-se para o lugar B. E o que se produz nesse meio do caminho é que no lugar A fica faltando e no lugar B fica supostamente um excesso. Algo está ali que não é dali, era do lugar A. Então, pensar a transferência em Freud é maravilhoso, porque há muitas confusões, né, a respeito desse termo. Por exemplo, todos os pacientes que nos procuram, todos, sem exceção, já nos procuram a partir de uma transferência, né? Ou seja, veja que tem alguma coisa no lugar A, ou podemos chamar paciente, que ele transfere para a figura do analista, ok? Na expectativa de que esse analista possua as qualidades ou os elementos ou ainda o saber, né? Para dar conta do caso clínico dele, ok? Então, essa transferência, Freud vai dizer que isso é uma transferência normal, né? Que isso ocorre no nosso dia a dia a partir das nossas relações cotidianas. Uma relação com o mestre, com o professor, com os pais, com os amantes, né? Os amantes e os amados também funciona por aí. Acontece que Freud também traz um detalhe muito importante, que não é sob essa transferência que o analista opera, né? Ou ainda, melhor dizendo, que há, né, na relação transferencial, quando o paciente transfere para o analista, está a cargo do analista produzir o que seria uma transferência propriamente analítica, né? Ou seja, nós trabalhamos com essa relação de amor que está aí no nosso cotidiano, né? Veja, não é um amor no sentido de um apaixonamento pelo analista, né? Mas é um amor no sentido de que eu espero que o outro me dê aquilo que eu ignoro que tenho, tá? Então, uma transferência analítica, ela vai se produzir a partir do momento em que o próprio analista, interrogando o analisante, faz com que a coisa se inverta, né? Ou seja, que o analisante comece a perceber, né, que no fundo, ele, por alguma razão, ignora o que ele sabe sobre si, né? Freud trabalha isso de uma forma muito brilhante, né, no texto A Dinâmica da Transferência, falando que os analistas devem tomar muito cuidado para não assumirem o lugar de mestre na vida dos pacientes. Isso iria caminhar para uma psicoterapia, né, que é o oposto ético de uma psicanálise, né? O que isso quer dizer? Que na relação entre um médico, entre um psicólogo, entre um terapeuta, entre um professor, né, e o paciente ou o cliente, como queiram, que pouco importa, o profissional detém o saber sobre o problema que o paciente aponta, 2, a solução, né, desse problema, e 3, o tratamento ou a terapêutica, né, empregada para a solução desse problema. O percurso, o caminho, né? Bom, a rigor, Freud nos atenta dizendo assim: olha, toma muito cuidado para que você não fique nesse lugar de mestre, porque no fundo, na verdade, o analista não sabe do que se trata. Ou seja, em outras palavras, quando o outro me procura,
A única coisa que eu tenho, certo, enquanto saber, é de alguma forma muito louca, né, e absurda, porque as outras práticas de tratamento no campo da saúde mental e da saúde de uma forma geral trabalham com isso invertido, é tão somente o que o paciente me diz. Então, se um paciente chega na clínica com um quadro de depressão, né, em que faz o checklist lá diante do médico ou diante do psicólogo e, evidentemente, ele, a partir do checklist, ou seja, a partir de toda uma apresentação, né, na fala do paciente do sofrimento dele, né, eu consigo enquadrar ele em determinado tipo de diagnóstico, por exemplo, depressão. Aí, a partir do enquadre na depressão, eu tenho um saber prévio sobre o que é a depressão, sobre como se trata a depressão e sobre o fim de um tratamento da depressão. Quando chega para o analista, a gente não vê isso. Por quê? Porque conforme o paciente vai falando sobre a sua depressão, ele vai falando não sobre a depressão, mas sobre si. E conforme ele vai dizendo sobre si, ele vai sacando que isso acontece de tempos em tempos, ou aconteceu e foi um momento muito específico da vida dele, ou então isso tem a ver, né, com a forma como ele se relaciona com as pessoas e consigo mesmo, ou então tem a ver com uma ideia que ele tinha, com uma expectativa que ele tinha da vida, da existência, da realidade, ou tem a ver com o ideal, né, que por alguma razão isso caiu. Veja, eu estou dando vários elementos para vocês poderem enxergar ou talvez entrever a partir desses elementos o como que eu não posso categorizar um paciente que vem com o diagnóstico de depressão e ok, né? Não se trata de dizer não é depressão, porque nós estamos falando de dois campos de saber totalmente distintos. Mas esse paciente, quando começa a dizer sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus problemas, o que você tem é um paciente único, de forma totalmente singular, em que você não vai encontrar jamais no mundo inteiro, em toda a história da humanidade, alguém que tenha passado pela mesma situação que esse paciente. Então, no fundo, eu só sei aquilo que o paciente me conta. Veja como isso está invertido, né? Não tem como eu saber a priori do que se trata, nem como tratar, né? Ao não ser se eu me faço, né, objeto, tá? Eu vou usar outra palavra aqui, né? Se eu me faço todo escuta. E uma escuta que acolhe. Acolhe o quê? Acolhe qualquer coisa, absolutamente tudo que esse paciente tem a dizer. Isso, né, vai nos ensinar Freud que isso é o primeiro passo, né, para que se possa haver uma psicanálise, né, que é basicamente ali a regra da associação livre de ideias. Conforme o paciente vai dizendo, vai falando, né, nós vamos entrando num outro tipo de transferência, que é uma transferência propriamente analítica. Ou seja, o analista, ele não está tão somente nesse lugar, né, de pessoa e pessoa, como a gente vai trabalhar aí, né, nas transferências cotidianas, né? Ou seja, eu demando ao médico um diagnóstico para o meu tratamento e um tratamento. E o médico responde a partir daí, dando um diagnóstico e um tratamento. E saio de lá muito bem, né? Ou angustiado, por algumas vezes, por algumas razões, mas o médico respondeu aquilo que eu demandava. O analista não responde daí. O analista, ao contrário, ele interroga ainda mais o analisante, né, para mostrar para ele que o saber vem da própria construção que ele faz, né, de sua própria vida, no relato de sua vida, na fala da sua vida. Então, a transferência analítica, ela tem esse quê? Ela tem esse detalhe, né, de que
O analista, ele se coloca como escuta, ele se põe nesse objeto, né, nesse lugar de objeto, para acolher, para dar conta, para que o analisante suporte, né, isso é muito importante numa clínica da psicanálise, para que o analisante suporte a sua própria história. Bom, suporte a sua própria história, o que é muito incrível e muito interessante, porque isso não acontece em qualquer lugar, nem de qualquer maneira, né? Ou seja, se você pega, por exemplo, um caso mais grave e que procura atendimento psiquiátrico, né? Por qualquer razão que seja, o que você tem muitas vezes é que o analista vai ter muito mais elementos, por isso que os bons psiquiatras sempre estão em contato com os analistas dos seus pacientes, né? Não para os analistas contarem para os psiquiatras como se fossem aí um espião, né? Um policial ali da cena, da situação do paciente, né? Mas no sentido de um medidor, né? Olha, tá caminhando bem, olha, não tá, olha só, conversa mais com ele, olha, acho que não tá legal, a família tá reclamando muito, né? Veja, o analista, ele pode ter essa troca, claro que resguardando todo o sigilo, né? Resguardando todo o seu campo de atuação, mas o psiquiatra, ele tá em contato muitas vezes com o analista, porque a análise pode ser, não que seja, mas pode ser, né, um medidor, um termômetro, né, de como anda o tratamento do paciente, né? E é muito interessante pensar por aí. Por quê? Porque já tive casos, e todos, né, que trabalham com a clínica já passaram por isso, acredito eu, de que o paciente vem, começa a falar alguma coisa e de repente diz: olha, isso eu não falei para o psiquiatra. Veja que interessante, em determinado momento da análise, esse mesmo paciente diz: isso eu jamais contei para outra pessoa na minha vida. Eu nunca tive coragem de falar isso que eu penso. Aqui nós estamos no campo da transferência analítica, né? Em que o analista, nesse lugar de objeto, né, permite com que o analisante possa suportar a sua própria história, a ponto de dizê-la em alto e bom tom, né? Então, no fundo, as transferências que nós vamos ter aí no decorrer da vida, né, que seria esse primeiro tempo, né, do texto freudiano, rigorosamente falando, vocês conseguem localizar muito bem na dinâmica da transferência, né, o texto de 1914 de Freud, eu acho que é 1912, se eu não me engano, 12 e 14, está ali nos artigos técnicos, né? Vocês conseguem localizar muito bem que há duas transferências ali. Uma que é primeiro essa transferência cotidiana, né, em que nós de alguma forma nos enganamos, tentando nos fazer e dizer apenas aquilo que acreditamos que o outro pode, deve ou dá conta de escutar, né? Em um outro momento, sempre pensando assim, né, que eu vou falar, vou dizer você, né, para que esse outro me ame, para que esse outro esteja aí comigo, para que esse outro possa, de alguma forma, esse outro que me faz tão bem, né, não me abandone. Esse é um ponto. O segundo ponto é a transferência analítica, que é o analista sustentar esse difícil e incômodo ofício de escutar absolutamente tudo que o paciente tem a dizer sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua história. Não no sentido de provocar no paciente ideias, né, como vai dizer Freud em outro texto sobre a psicoterapia de 1905, mas de permitir com que o próprio paciente, no trabalho analítico, né, possa dizer-se na relação com o analista. Porque, no fundo, esse amor,
que ele sempre acreditou tentar garantir, né? Não há garantias para esse amor. Pessoal, vou ficando por aqui. Dúvidas, críticas, sugestões, eu estou à disposição de todos vocês, ok? Um grande beijo, até a próxima.